Olá, eu me chamo Lohana, esse é o Estranho Mundo de Eu, versão vestibulanda, porque eu já passei por tudo isso, né? E agora faço faculdade de medicina na UEPA e também passei na UFPA. Então vou estar trazendo aqui para vocês algumas dicas sobre como destravar o estudo de vocês para o Enem. E eu estou trazendo essas dicas exatamente porque eu converso com muitos estudantes, muitos vestibulantes, e o que eu mais escuto falar é: Lohana, eu não consigo passar de jeito nenhum, embora eu estude muito. Então parece que eu estou andando em círculos, eu não sei como passar nessa prova do Enem. Então assim, gente, se você também tá sentindo isso, fica no vídeo, deixei o melhor pro final e já vou logo adiantando que esse vídeo também tem parte 2, ok? Então aqui eu vou trazer duas dicas rápidas que vão destravar o seu estudo pro Enem, que provavelmente está te impedindo de passar nessa prova bendita. Então vamos lá. Dica número 1 é: conheça a sua meta. Tenha uma meta muito bem definida. O que é isso? Eu chego no estudante e pergunto: qual a sua meta? O estudante fala: minha meta é passar em medicina, ou minha meta é passar em arquitetura, minha meta é passar em geologia. Ok, mas isso não é uma meta. Por quê? Porque isso é muito abstrato. Eu quero passar em medicina, mas quanto que eu preciso tirar de nota para passar em medicina? Qual é a minha nota de acordo com a área que eu me enquadro? Por exemplo, a nota de medicina para ampla concorrência, que é o meu caso, é diferente da nota de medicina que uma pessoa precisa tirar para uma cota racial, que é diferente de uma nota de medicina que a pessoa precisa tirar para uma cota somente de escola pública. Então, por exemplo, eu tenho bonificação. Então, a nota que eu tirei de medicina, mesmo sendo ampla concorrência, é menor do que uma nota de uma pessoa que só tem o SISU, que ela não tem nenhum tipo de bonificação. Então você precisa entender aonde você se enquadra e qual a nota que você precisa ter, uma média aí de nota que você precisa alcançar. Com base nisso, você vai vendo a quantidade de acertos que você precisa fazer na prova. Então aqui já vem, né, a minha indicação, vou até deixar nos links aqui, o link de um site que eu realmente fazia as simulações. Então eu pensava, tá, eu tenho que alcançar 800 pontos do Enem e aí eu vou simular. Então 30 acertos em linguagens, 40 acertos em matemática. Eu ficava simulando para ver mais ou menos uma média de acertos ali que eu precisava para estar no meu intervalo de notas que eu precisava tirar. Então, gente, tenham isso em mente, tenham uma meta bem definida, colhem na parede a quantidade de acertos que vocês querem acertar, a quantidade de nota que você quer tirar, porque você vai conseguir estudar, ter o foco em como alcançar aquele objetivo, e aí não vai ficar uma coisa muito abstrata, tipo, nunca conseguindo chegar numa nota, mas também você nunca definiu uma nota que você quer. Eu acho importante também você sempre colocar essa nota um pouco maior do que você realmente precisa. Então, por exemplo, você precisa de uma média de 800 no SISU, coloca ali uns 810, finge que tu tá estudando pra USP, entendeu? Ah, mas eu não quero USP, mas finge que tu tá estudando pra USP. Novamente, por exemplo, eu tenho uma bonificação no Pará de 10%. Mesmo eu tendo essa bonificação, eu estudei como se eu fosse somente medicina no SISU, pelo SISU. Por quê? Exatamente porque eu queria aumentar a minha nota, porque eu sabia que se eu me preparasse para aquilo muito alto, mesmo que eu descesse, eu ainda ia conseguir passar. E foi o que aconteceu. Quando chegou no dia do Enem, eu tive uma crise de ansiedade que acabou dificultando ali a minha quantidade de acertos. E aí eu caí minha nota, mas mesmo caindo, eu consegui passar nas duas faculdades de medicina que a gente tem aqui no Pará, devido às bonificações, devido a eu ter colocado minha meta muito maior. E é diferente, por exemplo, do ano anterior, que eu cheguei muito perto da Faculdade de Medicina do Pará, mas eu não entrei, exatamente porque a minha meta tinha sido passar na Faculdade de Medicina do Pará, e aí eu acabei não conseguindo alcançar essa meta. Então sempre coloque a sua meta um pouquinho mais em cima. E até dando mais um exemplo em relação a isso, da importância nisso, né? Eu lembro que eu falo às vezes com os alunos, eles falam assim: ah, mas eu quero passar na UEPA. Eu, tá, mas tu é da onde? Ah, não, eu sou do Maranhão. Eu fico, tá, mas é que a UEPA, ela tem 10% de bonificação, então pra tu passar aqui tu vai ter que tirar uma nota exorbitante pra conseguir competir com outros alunos, e o aluno tá lá insistindo: não, mas eu quero passar na UEPA. Ou seja, é um aluno que não conhece a realidade das notas, não sabe como as notas funcionam, e a gente vê muito isso, pessoas que só têm a vontade de passar, mas elas não têm um entendimento de como que a meta dela precisa ser bem definida. Então, a partir do momento que você tem uma meta bem definida, que você tacou na sua parede, a meta que você tem que saber, a meta que você tem que fazer e a quantidade de acertos para chegar lá, a gente vai para a fase número 2, que pra mim é a mais importante que eu coloquei aqui, que é: conheça o seu inimigo. Gente, isso aqui é muito importante, meu Deus do céu. Conheça o seu inimigo. Quem é o seu inimigo? É a prova do Enem.
conheça o funcionamento da prova do Enem. Porque muita gente só estuda o conteúdo do Enem. Ah, vou estudar para o Enem? Vou estudar história, geografia, vou estudar matemática, vou estudar redação. Mas não para ver como o Enem funciona. E esse é o maior erro dos estudantes. Inclusive, quando os estudantes chegam em mim, a primeira coisa que eu falo para eles é como o Enem funciona. Porque não adianta você estar estudando só a matéria se você não entender o funcionamento do Enem. Então, por exemplo, você precisa saber que o Enem é dividido em 5 áreas do conhecimento. Você tem matemática, natureza, linguagens, humanas e redação, que cada uma dessas pontua de forma diferente. Então, por exemplo, matemática, se tudo for peso 1, né, se a sua faculdade for peso 1, matemática ela vai pontuar muito mais do que linguagens. Então, tu pode, sei lá, tirar 44 linguagens, tu ainda não vai conseguir passar dos 900, por exemplo. Então, assim, os pesos, elas são muito diferentes. E quando você entende isso, você começa a usar a prova do Enem ao seu favor. Então, tenha em mente que o Enem, ele tem pesos por área. Se a sua faculdade, ela for peso 1, ou seja, a nota que você tirou no Enem é a nota que você vai competir, ela dá peso 1 em todas as áreas do conhecimento, saiba que você tem que estudar por essa ordem de prioridade. Primeiro, redação, que é a que pesa mais. Ou seja, a redação, tranquilamente, tu consegue tirar 980 e aí tu vai estar, um arraso, tá? Então, redação pesa mais. Depois, matemática. Ai, Lohana, mas eu quero entrar numa faculdade de linguagens, então nada a ver com matemática. Cara, matemática é o que pontua mais no Enem. Então, pra você entrar na faculdade, a forma mais rápida é aprendendo matemática. E eu dou o meu exemplo. Então, tipo assim, eu era medicina, cara, eu podia estar estudando só biologia, podia estar estudando só física e química, sabe? Eu era mais da natureza. Mas não, eu me matei de estudar matemática. Inclusive, eu fiz 40 acertos em matemática porque eu me matei de estudar matemática, porque eu sabia que era a que mais pontuava. Então, não adiantava eu estudar, me matar de estudar biologia, sendo que biologia são só 15 questões do Enem. Matemática são 45, entende? Então, matemática, mesmo que não seja a sua área. Ah, depois, natureza, é a terceira que vai pontuar mais. Depois, humanas, depois, linguagens. Então, quando tu entende isso aqui, quando tu entende essa ordem, tu começa a ter um estudo mais estratégico. Peguei uma aluna minha de redação, falei, tu vai passar em medicina, mesmo que tu não queira, depois tu decide qual curso tu vai querer. E aí, ela não acreditava, né, que ela podia passar em medicina. A gente fez isso de analisar qual a nota que ela precisava passar de acordo com a cota dela. Ela tinha cota de escola pública, a gente fez uma análise das notas e eu falei, então, estuda redação, matemática, natureza. Porque é o que tu vai precisar. Pra ti, é o que tu vai precisar. E aí ela estudou isso e passou, terminou o ensino médio e já passou direto. Eu podia ter virado pra ela e falado, estuda só biologia, ou fica estudando um tempão história e geografia, mas isso não é um estudo direcionado para o Enem. E aqui, gente, não importa o tanto que essas matérias sejam importantes, elas são muito importantes. História, eu amo estudar história. Por mim, eu só estudava história, é maravilhoso, é lindo. Mas, voltado para o Enem, você tem que ver qual a realidade da sua prioridade. Então, se você não for ampla concorrência, se você não precisa ir perfeito em tudo, assim, em todas as matérias, você tem que seguir realmente a ordem de prioridade. E por último, tá? Uma última diquinha aqui. Não foque tanto no resultado. Então, muitos alunos ficam pilhados e falam, meu Deus, eu nunca vou passar no Enem, porque eu fiz a prova já e não passei. Então, muitos alunos, eles focam somente no resultado e só na nota. Não foque nisso, foque na quantidade de acertos. Vou dar o exemplo, né? Eu fiz o Enem 2 vezes, sério mesmo, para medicina. Mas assim, ao todo, com o ensino médio, foram 3 vezes, né? E aí, eu poderia só ter focado, tipo, não passei, vou me desanimar. Mas eu não olhei por essa perspectiva. Eu olhei pela perspectiva de, a minha quantidade de acertos está maior do que a quantidade de acertos do ano passado. E a minha quantidade de acertos do ano passado está maior do que a minha quantidade de acertos do ano retrasado. Ou seja, estou aumentando. E é isso que você tem que focar. A sua quantidade de acertos está aumentando, isso significa que você está dando passos, mesmo que pareçam que sejam passos curtos. E passos curtos também chegam lá. Então parem de focar tanto na nota e no resultado e comecem a anotar a quantidade de acertos que vocês estão fazendo. Porque às vezes tu tá tão focado que tu não passou, mas tu não percebe que a tua quantidade de acertos tá muito maior do que a do ano passado, que se tu estudar só mais um ano, tu vai conseguir chegar lá. Então tá, gente, foquem nisso. E por hoje é só, a gente vai fazer parte 2. Mas deixe o seu curtir, o seu comentário. E beijinho, até mais.